Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog aqui no canal. Eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre umas ideias que eu tô tendo para complementar o projeto Clássicos. Sim, a gente já tem ele estruturado, a gente vai ter uma nova lista de livros para o ano que vem, mas o que eu queria era uma leitura mais tranquila, assim, mais relax, né? Entretenimento, essa é a palavra mais correta. Uma lista de livros só para o nosso deleite, entretenimento puro. Mas antes de falar um pouquinho mais dessa ideia, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Se vocês gostam de livros, filmes, histórias legais, se inscrevam, curtam, que eu agradeço muito. Então, o Projeto Clássicos está super legal, cada ano melhora. Bom, a gente teve 2 anos, então eu tô esperando que esse terceiro seja ainda mais legal. Tá tudo certo. O que eu sinto falta é da gente ter algo, um tipo de projeto ou clube de leitura, algo nesse sentido, para leitura de entretenimento. A gente pode dividir a ficção, a grosso modo, numa ficção literária, que aí os clássicos se encaixariam mais nesse espaço, e uma ficção de entretenimento, aquele livro que é bom, é ótimo e ele tem alguns ingredientes muito interessantes que nos relaxam, que é aquela leitura para a gente descansar a mente mesmo. E eu fiquei me perguntando o que atrai a gente nessas leituras, o que a gente busca num livro como esse, né? Nos clássicos, eu poderia ficar dias aqui dizendo o que a gente busca na leitura de um clássico, né? São tantas camadas, né? E profundidades e autores que, enfim. Mas quando a gente vai para essa ficção de entretenimento, a gente está procurando algo mais... algo que nos descanse a mente, algo que nos... Eu não sei, essa é a pergunta. O que vocês procuram quando vocês optam por uma literatura de entretenimento? Eu vou responder o que eu procuro, né? Normalmente, eu procurava romance, né? Isso para mim sempre foi muito claro. Eu gosto quando tem um romance e esse romance seja assim tão real e que me transporte para essa história. E eu percebi que não é só isso, né? Bom, eu vou começar então aqui já trazendo livros que exemplificam cada uma das coisas que eu tô dizendo, né? E é por aí que a gente vai no ano que vem. Quando eu penso em romance, um romance que, vem na minha cabeça assim de cara é o Shura. O Shura, digo, Kurtseid Shura, né? O primeiro livro lançado dessa história pela Nermin Besmen, que é uma autora turca. E esse livro, gente, tem um romance maravilhoso. E o que ele tem, assim, é uma verossimilhança, uma coisa tão incrível que você é simplesmente fisgado pelo romance e não consegue parar de ler até o final. Só que a autora, ela se baseou numa história verídica mesmo, do avô dela. Então isso dá componentes de verdade, de empolgação e tudo mais. Então, pensava comigo, romance é um dos ingredientes que me atraem. Só que não é só isso. Nesse mesmo livro, a gente vai perceber que tem uma outra questão que me atrai imensamente, que são os romances históricos, né? Que a gente tem aí uma outra época abordada, um outro local, existe uma viagem no tempo e espaço, onde aquele romance, né, aquela história de amor vai acontecer. No caso aqui, começa lá na Rússia, da época dos czares ou do último czar, porque vai ser exatamente no momento de queda do último czar, da Revolução Bolchevique e aquele pandemônio todo que aconteceu na Rússia. E a Shura, ela faz parte da elite e o Kurtseid, ele era da guarda imperial. Olha, eles eram os alvos da Revolução. O que eles tiveram que fazer? Fugir da Rússia. E aí a narrativa vai por isso, por essa fuga
que eles terminam chegando na Turquia. Ele era de origem turca, né, o Kurt Seyit, e ele foge para a Turquia, para Istambul, e a história continua ali. E eu achei esse ingrediente do contexto histórico, real, da Revolução Russa, e essas características da Turquia, os hábitos deles e tudo mais, fantástico. Então, o que eu busco num romance? Eu busco essa história de amor, mas eu busco também um romance histórico, que ele me leve a outras terras, em outros tempos, e que eu me veja naquela história, eu me encontre ali e, enfim, me envolva com aqueles personagens. Aqui, gente, acontece 100% isso o tempo todo, é muito legal. Temos duas sequências para isso. Shura, que eu comprei esse ano, e o Murka, né, que é o Kurt Seyit Murka, e o Shura, que são sequências, se é que eu posso dizer isso, do Kurt Seyit Shura. Não consegui terminar de ler esses dois livros esse ano, vão ser lidos no ano que vem, e eu quero um espaço para esse tipo de literatura aqui. Quem mais me faz viajar? Viajar nesses romances, no mistério também. Mistério também me agrada, né? Suspense, que você precisa ir desvendando o que está acontecendo para entender a história, para saber quem vai ficar com quem no final, enfim. Quem faz isso, ou fazia, né, com uma primazia, era o Carlos Ruiz Zafón. E aqui eu estou mostrando para vocês A Sombra do Vento, o primeiro aí dos 4 livros que compõem o Cemitério dos Livros Esquecidos. Ele também tem histórias de amor, tem muito mistério, é uma trama policial também, esbarra com revoluções, com situações difíceis, e o lugar que a gente é transportado é Barcelona, né? Não é a Barcelona de hoje, é a Barcelona das revoluções, dos problemas que foram enfrentados pela Espanha, enfim, da ditadura e tudo mais. Gente, maravilhoso. O primeiro deles, A Sombra do Vento, ele tem ainda ingredientes relacionados à literatura, porque o protagonista, ele é um livreiro, né? Ou melhor, ele está envolvido, né? Porque os protagonistas, ao longo dos livros, eles vão mudando um pouquinho, mas o principal deles está associado a uma livraria de Barcelona. Gente, história mágica, que você não vê o tempo passar. E tem 4, esses aqui eu acabei de ler, os 4 livros. Vídeo aqui no canal, eu acho que eu fiz para A Sombra do Vento, eu acho que eu não fiz para os 3 outros livros, mas isso é para a gente pensar para o ano que vem. Mas está nas indicações desses livros que transportam a gente no tempo e espaço. Quem mais que a gente vê que faz isso? Para mim é o Ken Follett, né? Ele faz ficção histórica, né? Essa é a praia dele. Então a gente quer conhecer a Segunda Guerra Mundial, Ken Follett. A gente quer, aqui nesse caso, um lugar chamado Liberdade. Eu nunca falei desse livro aqui no canal, foi o primeiro livro que eu li do Ken Follett. Ele fala, se não me engano, das minas de carvão lá na Inglaterra, e um rapaz, né, que beirava a escravidão, vai fugir disso e ganhar a América. E essa é mais ou menos a história, bem em linhas gerais, mas ele consegue conciliar romance de um jeito que eu gosto muito. Ele não é um romance, é um romance escrito por um autor homem, é um pouquinho diferente de mulher, é interessante, eu gosto desse temperinho dele, sabe? E essa aventura na história, né, de conhecer os Estados Unidos num momento histórico ali de colonização, de, né, ganhar o oeste americano, né, desbravar nesse sentido, e assim vai. Ken Follett tem isso, assim, uma infinidade de livros, tem já um monte de resenhas aqui no canal. Eu tô lendo, comecei esse ano, O Crepúsculo e a Aurora e tá parado. Esse livro, ele antecede Os Pilares da Terra,
né? Então o que ele faz? Transporta a gente lá para a Idade Média, né? Quando as pessoas em sua minoria esmagadora conseguiam ler, não era todo mundo que sabia, como isso acontecia, como as pessoas foram aprender a construir catedrais e coisas do gênero, né? Ele volta lá para a Idade Média e leva a gente com ele numa história que mistura romance, aventura, mistério. É, na minha opinião, assim, a receita perfeita, né? Outro que eu andei lendo esses últimos tempos foi o Javier Moro e o Paixão Índia. Aqui ele também tem um relato super verossimilhante, porque é baseado numa história real de uma princesa indiana, mas ela era uma bailarina espanhola que se tornou princesa indiana. Aqui também, uma viagem no tempo, se não me engano, aqui é a Primeira Guerra Mundial, depois é que a gente passa pela Segunda, e é essa garotinha, que ela era uma garota, né, 16, 17 anos, lá na Espanha, e é descoberta por esse príncipe indiano. Então, entrar nessa cultura indiana, nesse começo do século XX, fantástico. E tem outros livros que foram puxados por esse, então eu quero que eles estejam aqui no projeto, porque eu quero mostrar para vocês, indicar para vocês esse tipo de leitura, se é que ela agrada a vocês, né, nessa categoria de entretenimento, porque para mim é uma viagem inesquecível. O Khaled Hosseini também tem essa capacidade, né, principalmente para o meu gosto, na Cidade do Sol, né, o Caçadores de Pipas, eu já acho um pouco violento demais. Não que esse não seja. Cidade do Sol, gente, é super violento também. Mas tem uma história de amor e ele nos transporta para um Afeganistão que a gente não faz a menor ideia. Quando a gente lê isso aqui, a gente começa a agradecer a vida que tem, porque é isso, é por aí. Ele consegue essa magia de nos aquecer com essa história, nos emocionar, torcer para que os protagonistas consigam se livrar de uma realidade terrível, né? Aqui, gente, eu falei que o Projeto Clássicos é uma coisa, né? Porque ele tem toda a amplitude possível que um clássico nos permite, mas tem alguns clássicos que para mim entram também para o entretenimento. E quando eu penso nisso, eu penso na Rainha Margot, por exemplo, do Alexandre Dumas. Ele faz um romance capa-espada que, na história, eu gosto de viagens na história, deu pra perceber, né? Ele volta lá pra época da noite de São Bartolomeu, do casamento da Rainha Margot e tal e coisa, e ele cria, claro, também personagens fictícios que interagem nessa trama que aconteceu de verdade. Eu acho que é isso que o Ken Follett também faz. Ele cria personagens fictícios que interagem numa trama já existente, numa história mesmo. Ele pesquisa isso e encaixa a ficção dele entremeada com fatos reais, e isso pra mim é perfeito. Uma outra pessoa que faz isso, eu deixei uns bilhetinhos aqui pra eu não ir esquecendo, clássico com entretenimento, pra mim é a Jane Austen, né? Esse ano eu li Orgulho e Preconceito e adorei. Aqui é Emma, né? Uma outra história de amor, porque ela mostra pra gente como era esse amor lá no século XVIII, algo assim, né? Então é muito legal, gente. Ela consegue dar esses aspectos com humor, com uma ironia. Adoro o que ela faz. Uma outra pessoa que viaja para a Idade Média é a Philippa Gregory. E aqui no canal eu já fiz vídeo do O Substituto, que é também uma sequência de livros, né? O Changeling, acho que em inglês é assim, eles traduziram para o Substituto, mas tem uns 3 livros que contam da Idade Média de 4 adolescentes, ou jovenzinhos, melhor dizendo, que vão vivendo as coisas mais incríveis na Idade Média. Esse livro te faz viajar muito no tempo, é uma delícia a história da Philippa Gregory.
Outro clássico, eu agora misturei clássico, a Philippa Gregory acho que eu não colocaria exatamente nos clássicos, né? Mas eu coloquei ela aqui no meio. Mas voltando para o clássico, Ernest Hemingway. Paris é uma festa. Para mim é um clássico que me diverte imensamente, que é entretenimento. Ele conta como foi a vida dele em Paris, quando ele se mudou com a primeira esposa para lá, jovenzinho, começando a sua carreira de escritor. É fantástico. Aqui, gente, tem mais coisa para o ano que vem que eu quero nessa linha, entendeu? De me ser transportada. Por exemplo, eu tô com 2 livros novos aqui do Ilko Minev, Onde Estão as Flores, A Filha dos Rios. Então a gente tem aqui uma literatura nacional que eu acho que promete muito e eu quero colocar isso no ano que vem aqui nessa categoria, digamos, entretenimento. Como, por exemplo, também 1000 Beijos de Garoto. Sim, um pouquinho, esse aqui vai para uma pegada mais jovem adulto, mas acho que a gente tem bastante coisa para investigar, tem mais livros na minha cabeça. Mas isso tudo aqui, gente, tô pensando em colocar num projeto de leitura naquele momento de relax. Vamos para o entretenimento mesmo. E o que vocês acharam? Esses livros agradam a vocês? Né, pra gente ir variando um pouquinho a nossa leitura ao longo do ano. Enfim, eu tô super interessada em pensar mais nesses livros aqui também, acrescentá-los, né, nas nossas oportunidades aqui, nos nossos hábitos de leitura. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.